E voltando para o Mostre a Sua Arte, na segunda parte sobre Pelé, o atleta do século, vamos dar continuidade ao que começamos na semana passada. Então, essa parte tenho certeza que nós falamos, né? Em 1956, Pelé, ainda nos juvenis dos Santos, já chamava a atenção da Vila Belmiro. Chegava mais cedo para ver as preliminares no carnaval. Era a timidez em pessoa. Temos aqui um arquivo da revista Abril. Pegar uma boa tomada. Olha que belíssima essa imagem, onde diz o seguinte: a estreia no time principal foi em 1956, mas foi no ano seguinte que Pelé deixou claro que era um fenômeno. Chegou a marcar gols de todas as maneiras e foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 1957. Temos aqui uma imagem uma foto bem clara de todos, dos santos. Voltando aqui para o nosso rei. Na página seguinte, temos ele aqui. Quando desembarcou no Santos, Pelé parecia magro demais, franzino. Pensou-se até em alguma desnutrição. Modesto, Roma, diretor do clube, recomendou ao médico Newton Azevedo: taque vitamina nele, doutor. Não precisou. Pelé estava em fase de crescimento e, com os treinos, ganhou os músculos de que precisaria para enfrentar os zagueiros e ficar de pé naqueles primeiros tempos. E realmente foi o que aconteceu. Vamos falar aqui sobre a família real. Enquanto isso, eu mostro essa foto para vocês. Os feitos no Baquinho, Santos e Seleção, não deixavam dúvidas. Ali estava o melhor jogador de São Paulo, talvez do Brasil, quem sabe do mundo. Para cada elogio, a resposta está na ponta da língua. Quem jogava mesmo era o Dondinho, um dos maiores jogadores que já houve no Brasil. Dondinho, o pai de Pelé, teve a sua carreira abreviada por uma pancada no joelho. Bastava correr um pouco para o derrame no joelho começar. Talvez tivesse sido craque, talvez não, mas Pelé o tinha em alta conta. Exibia um orgulho exacerbado, diferente do amor pela mãe Celeste, pelos irmãos Zoca e Maria Lúcia, pela avó Ambrosina e pelo tio Jorge. Para esses, que moravam todos na mesma casinha simples de Bauru, Pelé tinha carinho e dedicação. Dondinho era diferente, era veneração. A família real só se completaria muitos anos mais tarde, do primeiro casamento com Rose, os filhos Kelly, Jennifer e Edinho. Do segundo com a Síria, os gêmeos Joshua e Celeste. Mas foi Edinho quem completou a saga da bola e se arriscou a ser goleiro do mesmo Santos de Pelé. Como o Dondinho não foi longe, Pelé não perdeu o humor. Cá entre nós, essa ideia de o Edinho jogar no gol só pode ser praga dos goleiros que sofreram com os meus gols. Extremamente bem-humorado. Essa foto, essa imagem é belíssima. Belíssima. Então diz: quando eu dominava a bola para preparar o lançamento numa fração de segundo, Pelé já estava desmarcado. Quem disse foi o Didi, meia da seleção nas Copas de 58 e 62. E aqui, até voltando, né? Dondinho, o pai, no Bauru, o segundo agachado da esquerda para a direita. E Edinho, Pelé e Dondinho em 1995. 3 corações, 3 gerações do futebol. Então, da esquerda para a direita, temos aqui parte da família real. Volto novamente
para essa imagem para falarmos do primeiro reinado. Essa é uma foto que merece um grande destaque. Então, há 2 folhas desse livro largo. Esses são os fogos já da Copa. Deixei para gravar agora mais tarde. Então, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal já está comemorando, soltando fogos para o nosso Brasil. Então, vamos lá. Aqui, o que será que aconteceu nesse momento? Vamos ler? O juiz apita e Pelé desaba. Brasil campeão do mundo pela primeira vez em 1958, após vencer os suecos no estádio Rassunda por 5-2. O garoto que chorou ao ouvir no rádio a derrota de 50 conquista a chance de mudar a história. Pelé, consolado por Garrincha, chora outra vez. Então, nós temos aqui o juiz, Pelé e Garrincha. Aquela foto enorme que eu mostrei para vocês diz assim, ó, na página anterior. Copa de 58, Brasil 1-0, País de Gales. O país inteiro embola-se na rede para abraçar o menino da camisa 10 que ousara um drible que poucos centímetros para fazer o gol decisivo. Então, um nome para a camisa 10. Então, nós vemos aqui Pelé na capa de A Gazeta Ilustrada de 1960. Celebridade precoce. Então, enquanto vemos aqui, eu vou ler para vocês. Um nome para a camisa 10. Pelé descansava em Bauru, ao lado da mãe, Dona Celeste, e do irmão Zoca. O time do Santos estava de férias e na sala da casa o rádio andava ligado. O skipper lia a lista dos convidados da seleção brasileira. Castilho, Paulo, Gilmar, Paulinho, Bellini, Djalma Santos, Mauro, Zito. Zito não podia falar. Disse Pelé a Zoca, o lugar é dele. E a lista continuava. Maurinho, Mazola, Del Vecchio. O Del é grande, Zoca. Falavam os 4 nomes finais. Luizinho, Tite, Moacir e Pelé. Mamãe, estou na seleção do Brasil. Pelé gritava, ria à beira do choro. Com 16 anos, um ano antes do Mundial de 58, Pelé recebia sua primeira convocação. O sonho de garoto ainda estava longe, mas agora parecia possível. Pelé chorou como se tivesse levado uma surra quando ouviu também pelo rádio o Uruguai vencer o Brasil na Copa de 50. Ser campeão do mundo era possível. Mas o Brasil não acreditava na conquista do seu primeiro Mundial. Se em 1950, jogando no Maracanã e com uma grande equipe não deu, por que daria agora, na distante Suécia? Jogadores pelo menos não faltavam. O Brasil tinha craques como Nilton Santos, Didi, Gilmar, Pepe e outros. O técnico, o bonachão Vicente Feola, parecia deixar os talentos galopar sem rédeas. Depois da preparação em Poços de Caldas e do desembarque na Suécia, havia poucas dúvidas. Didi ou Moacir? Didi. Pelé ou Dida? Pelé. Apesar da idade, Pelé não era mais dúvida, era titular e ponto. Antes de o Brasil embarcar para o Mundial, um repórter interrogou o goleiro reserva Castilho. Qual é o nosso melhor meia? Perguntou, já esperando Didi como resposta. Pelé. E o melhor meia-direita? Pelé. Então, isso foi irrefutável, né? Irrefutável. E continuou insistindo. O melhor meia-esquerda? Pelé. E o melhor centroavante? Pelé. Que entusiasmo é esse, Castilho? Pelé é um veterano de 17 anos, explicou Castilho. Não tem os vícios dos mais velhos. Joga como se escrevesse há anos. Joga como se jogasse no Scratch há anos. Titular respeitado por todos, Pelé não iniciou a Copa com uma pancada no joelho direito em um jogo treino esse, tá? Que acabou tirando ele do combate.
Nem mesmo as sessões diárias de toalhas quentes aplicadas pelo massagista Mário Américo conseguiam tirar a dor. Não deu para a estreia contra a Áustria. Não foi possível entrar no segundo jogo contra os ingleses. Os brasileiros necessitavam vencer a União Soviética e o time precisava mudar. Newton Santos, Didi e Bellini procuraram o técnico Feola e pediram Garrincha e Pelé na equipe. Mas se Pelé não estiver em condições, não adianta, respondeu Feola. Eu falo com ele, respondeu um convicto Newton Santos. O experiente lateral esquerdo, que estava nas Copas de 50 e 54, explicou, mostrando aqui um pouco as fotos, explicou a Pelé que o Brasil precisava dele em campo, mesmo com dor no joelho. O jogador temia deixar seus companheiros com um jogador a menos, pois não existiam substituições na época. A dor a gente vence, Pelé. Já falamos com Feola. Doeu um pouco, mas Pelé estreou. E o Brasil venceu a União Soviética por 2-0. Contra Gales, um golaço seu garantiu o Brasil na semifinal, mais 3 gols na vitória por 5-2 contra a França, e o Brasil estava de novo em uma final de Mundial. A dor de fato sumira. Pelé estava bem para marcar 2 dos 5 gols da vitória contra os suecos na final. Com 17 anos, Pelé era campeão do mundo. Os franceses foram rápidos no gatilho e o coroaram na manchete do Paris Match. Leroy Pelé. Começava o primeiro reinado para a alegria da família Arantes do Nascimento e para o regozijo dos Santos Futebol Clube. A cota por jogo do clube subiria de 3 mil para 20 a 30 mil dólares. Pelé valia ouro. Era mais do que lógico recusar propostas de Milan, Juventus, Real Madrid. Todos queriam Pelé, apenas o Santos tinha. O clube jogava o Paulistão, a Taça Brasil e muitos amistosos. É claro que a cota só era paga se Pelé entrasse em campo. Estava tudo previsto em contrato. Em uma excursão por Bélgica, Itália, Alemanha e por outros 5 países, o Santos chegou a jogar 22 vezes em 30 dias. Os jogadores chegavam a dormir no trem entre uma cidade e outra. O ano de 1959 foi particularmente duro para Pelé. Além da maratona do Santos, havia a seleção brasileira e os Jogos das Forças Armadas. Sim, porque o Exército Brasileiro não abriu mão de um recruta ilustre. O primeiro e único soldado campeão do mundo de futebol, ponto. Foram 102 jogos, de 4 de janeiro a 3 de dezembro de 1959. O curioso é que, mesmo cansado, Pelé seguia jogando muito. Driblou os marcadores que tentavam tirar uma casquinha da sua fama e fez nada menos do que 140 gols em 1959. Cada vez mais esgotado, Pelé rodou o mundo, encheu os cofres do Santos. A Copa de 62 se aproximava. Pelé estava avariado. Até o presidente Jânio Quadros andava preocupado. O que há com Pelé? Perguntou o presidente do Conselho Nacional de Desportos, CND, Mendonça Falcão. Bem, ele está com a clavícula fora do lugar, com o tornozelo inchado e com um dedo do pé quebrado. E não para de jogar. Então prepare uma lei para eu assinar. Assim nasceu a lei das 72 horas. Um jogador não poderia jogar se não fosse respeitado o tempo entre um jogo e outro. O jeitinho para driblar a lei foi simples. O Santos entrava em campo com camisas de treino, como se fosse um treino. Não era. A arquibancada se enchia e ingressos eram cobrados. Assim Pelé chegou ao Mundial do Chile. O Brasil foi campeão, mas Pelé durou até o segundo jogo. Uma distensão na virilha esquerda o tirou da Copa. Menos mal, que o Brasil tinha Garrincha inspiradíssimo. E o mundo seria bem recompensado por essa fisgada fora de hora. Nos anos seguintes, Pelé espalharia seu talento pelos 4 cantos do planeta. Vamos encerrar hoje com essa imagem belíssima. Ainda tenho mais outras 2
para mostrar para vocês. E aqui diz assim, tem mais essa imagem. Os saltos que ele dava era surpreendente. Eu fico encantada. Os suecos, os franceses, os galeses, o mundo. Ninguém o conhecia em 1958. Pelé debutou no planeta Bola, surpreendendo a dupla de backs suecos com sua força física, enganando o goleiro sueco Svensson com sua impulsão, maravilhando os torcedores suecos com o seu talento. E mais uma vez encerramos essa segunda parte sobre o Pelé. Os saltos são impressionantes. E vamos dar só uma olhadinha no que vem ainda aí pela frente. Ainda tem mais coisas para nós vermos e vamos continuar na próxima sexta-feira no nosso quadro Mostre a Sua Arte. Fique conosco. Um grande abraço. Curtam, comentem, divulguem. Fiquem conosco. Eu deixo para vocês esse sorrisão de comemoração entre eles. Até a próxima.